Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao canal Valor Entrevista. Aqui quem fala é Josiane. O canal Valor Entrevista está com 7 anos de trabalho já. Nossa, chegamos a 1000 entrevistas. Isso com o Alan, porque eu peguei depois dos 1000, então foi ele. Bem-vindos então. Hoje eu trago a vocês a Sônia, que ela já vai aparecer aqui, vocês já vão ser apresentados a ela. Ela é uma mente brilhante, trabalha com constelação, trabalha com cursos, ela cuida da mente das pessoas, ela é assim extraordinária. Eu tenho o privilégio de estar sempre do lado, a gente está sempre conversando, sempre trocando ideias. Então trago a vocês. Ela vai trazer a vocês as experiências dela vivida, ela cuida de autoestima através da constelação, ela ajuda pessoas a melhorar, ela cura pessoas com a constelação. Trago a vocês então a Sônia Cardoso. Sônia, bem-vinda ao canal Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, esse carinho, esse sorriso maravilhoso que está encantando muitas pessoas que estão desejando estar aqui ao teu lado para poder trocar essa conversa, esse carinho que tu está demonstrando. E hoje eu sou Sônia Cardoso, eu trabalho com terapias breves, sistêmicas, a constelação familiar tem sido o meu foco e hoje eu vim aqui divulgar esse trabalho do Instituto de Terapia Sônia, para dar curso de formação em constelação familiar. Que ótimo, Sônia, obrigada pelo carinho e o Instituto, parabéns. Então assim, Sônia, por que você acha que é importante fazer o curso de constelação? Jo, os benefícios de se tornar um terapeuta constelador são inúmeros. Em todas as áreas da vida, o novo terapeuta constelador, ele se forma tanto na área pessoal, quanto na área familiar, nos relacionamentos em geral, na parte profissional e ainda na financeira. Então, a formação de terapeuta constelador, ele desenvolve a vida pessoal e transborda para auxiliar outras pessoas, ajudar a transformar a vida delas também. Que legal isso, Sônia. Parabéns. E como incentivar as pessoas a conhecerem a abordagem da constelação familiar através do curso? Como que você faz isso? Então, assim, eu incentivo muito as pessoas a buscarem esse autoconhecimento, fazer esse trabalho de desenvolver como terapeuta, porque nós trabalhamos muito todo aquele emaranhado, todo aquele conflito, todos aqueles padrões repetitivos que a gente tem no nosso sistema familiar, que a partir do movimento, do desenvolvimento de um terapeuta, ele se torna o seu próprio terapeuta e começa a entender por que aquelas coisas estão acontecendo na sua vida. Tendo isso, se desenvolvendo, ele ajuda outras pessoas a também trazer esses benefícios para a sua própria vida. Que ótimo isso, nossa! Sônia, e me explica, tem espaço nas áreas profissionais para essa terapia sistêmica? Sim, Jo, a demanda por profissionais da constelação familiar é muito grande. Que ótimo! Então, quer dizer, não existe concorrência, existe espaço para todas trabalharem. Olha só, muito legal, né, Sônia? Sim. É tipo a estética, para todas elas tem um espaço, para todas elas tem um cliente. Cada profissional oferece o seu, né? Olha aí, do jeitinho e do amor que entrega o trabalho, né? Verdade. Então vamos lá. A constelação familiar é uma religião? Não, a constelação familiar, Jo, não é religião e não é teatro. Ela todo mundo tem o seu sistema familiar e com ele vem todo o histórico, os padrões repetitivos, todas as informações, todas as experiências que os nossos familiares tiveram, as nossas experiências desde agora até na barriga da nossa mãe, todas essas informações nós acessamos através da constelação familiar. Porque a gente trabalha com muito preconceito ainda, né, em relação a isso. Há muitas crenças limitantes. Muitas crenças, bloqueios, isso também impede
com que a pessoa se abra para fazer uma constelação, não é? Sim, e além, a constelação familiar é tão maravilhosa que as religiões estão trazendo para elas a constelação familiar. Já ouvi também. A Igreja Católica tem um padre que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Ele levou a constelação para a área. Muitas outras religiões têm usado os conhecimentos da constelação, mas isso não significa que, que a constelação familiar é religião. Olha, que legal. Para quem tem a dúvida sobre isso, abre um espaço ali para conhecimento, né? Pesquisam antes de ter alguma dúvida. Sim. Falem com a Sônia, falem com quem entende, né, do assunto. E o que é, então, a constelação familiar, Sônia? Se ela não é uma religião, se ela não é... O que ela é, na verdade? Qual é a essência dela? A constelação familiar, ela é um combustível para nós vivermos na nossa vida. Nós acessamos as informações vividas pelos nossos pais, as experiências vividas de todos que chegaram antes de nós acessamos essas informações e nós usamos isso de combustível para viver a vida hoje. Olha só. Quer dizer, eu venho de uma família e já trago todas as raízes comigo, é isso? Tudo. Não é só a cor de olho, cor de cabelo, tamanho, as características, Jô. Tudo que os nossos pais, nossos avós vivenciaram, nós acessamos hoje através de um campo de informação. Olha só. Que nós mesmos, como membro desse sistema familiar, acessamos. Não é o constelador que vai acessar. Porque a gente não conhece o histórico familiar, mas eu, através do meu DNA, do meu histórico, sendo um descendente, vou acessar as informações do meu campo familiar. Porque olha só, né? Um dia a gente estava questionando aqui em casa, é interessante eu até falar isso. Todos nós temos uma mãe. Eu vim da minha mãe, meu filho veio de mim, eu vim da minha mãe da minha avó da mãe dela, e assim, quantas gerações para trás? Quer dizer, Sim. A gente traz de todas elas? Sim, porque, Jô, imagina, se a vida se faz através de outro ser, e o que acontece quando as pessoas não querem ter filhos? É uma questão que a constelação familiar aborda muito. Muitas pessoas falam, não quero ter filhos. Qual é o sentido através disso, né? O que está por trás disso, né? E aqui, ó, e uma anotação que eu fiz, que é impossível não estar ligado no nosso sistema familiar, com leveza ou com peso. Não tem como desconectar. Não. Então, muitas pessoas vivem muito peso, carregam dores, padrões repetitivos, conflitos, aflições, problemas financeiros, vão criando vários sintomas, doenças, né? Isso. Por causa dessa ligação. Isso e como podemos ser influenciados pelas experiências da nossa família. A Sônia acabou de falar, né? Financeiro, muita gente tem problema financeiro e não sabe se é de agora. Os sintomas que manifestam, né, na nossa vida hoje, os sintomas estão ligados ao histórico. Através dos sintomas, a gente conecta com o nosso sistema familiar. E Olha muitas só. vezes... Eu venho, por exemplo, não sei se foi teu caso, de uma família de religião católica. E minha avó sempre dizia que dinheiro era pecado a gente ter. E minha mãe cresceu com isso, e eu ouvi isso... E foi, hoje, claro que não, né? A gente sabe que não é. A gente é merecedor porque a gente faz por merecer o trabalho. Mas muito dinheiro era pecado, ser rico era pecado, era coisa ruim. Sim, porque eram crenças limitantes, eram crenças, né? Que não nos deixavam evoluir. E quem colocava essas crenças, né? Não eram os patrões, então, não eram... Então, por que isso, né? Que a gente não consegue entender até hoje. E assim, como podemos perceber esse movimento sistêmico agindo em nossa vida, Sônia? Porque, nossa, é muito interessante isso. De duas maneiras, Jô. Uma por amor cego, outra com amor com sabedoria. Olha só. E como que é esse amor cego? Amor cego é aquilo que me dói, aquilo que me feriu, aquilo que eu tive dó, aquilo que eu queria que fosse diferente, aquilo que eu julgo. Aí é um amor cego. Por quê? Porque eu gostaria que fosse diferente, mas a minha vida eu não faço diferente. Olha só. Amor com sabedoria, quando eu olho para o meu sistema familiar, reconheço e entendo por que aconteceu isso, por que eles tomaram essa atitude, por que eles fizeram essas escolhas, o motivo que eles tinham, eu aceito, olho isso com um novo olhar e tento fazer um pouquinho diferente. Porque se eu sou o meu povo, será que eu consigo fazer tão diferente assim, como eu acho que eu vou fazer? Então, assim, olhando para o seu sistema familiar, a gente começa a entender que se eu faço parte desse povo,
O que me cabe aqui, o que eu consigo fazer, continuar pertencendo a esse sistema familiar sanguíneo, da onde que eu vim, a minha linhagem, a minha origem. Nossa Senhora, é muita informação, gente. Olha, Sônia. E assim, o que o curso beneficia novo terapeuta? O que o curso beneficia para o novo terapeuta na sua vida pessoal? Tem isso? Sim. Eu melhoro a minha vida tratando a vida dos outros? Sim. Fazendo o curso, Jo, são muitos os benefícios. São inúmeros. A gente pode, o novo terapeuta, ele vai se tornar o seu próprio terapeuta. Por quê? Porque ele vai colocar todo aquele conhecimento para que ele possa entender o sistema dele e fazer um mergulho dentro de todo aquele emaranhado, todas aquelas questões, dificuldades financeiras, dificuldades de profissão, conflitos, questões de relacionamento. Então, ele vai começar a olhar para ele, vai começar a colocar isso em ordem e automaticamente ele começa a transbordar, querendo ajudar outras pessoas e podendo ser valorizado também com esse conhecimento, se tornando um terapeuta constelador. Dizem, né, que quando a gente se doa com amor, o retorno vem em amor, né? Então, sim, isso é muito real. Para mim é muito real. E assim, até quando a gente doa com amor, né, Jo, a gente precisa ter sabedoria para entender o que é amor com cego e amor com sabedoria. Tem isso ainda. Que bênção. E o curso ajuda os novos terapeutas? Explique um pouco mais. São inúmeros os benefícios que o novo terapeuta ele tem através de um desenvolvimento de se tornar um terapeuta constelador, porque ele vai trabalhar a área pessoal dele, os conflitos que ele tem internos, ele vai entender o que acontece com ele, por que ele tem padrão repetitivo, por que ele tem aqueles sentimentos, ele vai entender as questões deles familiares, ele vai entender as questões de relacionamento, ele vai entender a vida profissional e também o financeiro. Por que as pessoas não se permitem? Por que se auto-sabota? Por que o dinheiro vem e vai muito rápido? Por que o dinheiro não fica? Qual é a questão que ele tem aqui na sua raiz? Então, o próprio terapeuta, o novo aluno que vai estar se formando, ele vai trabalhar tudo isso. E trabalhando isso, ele vai entender o que os clientes dele, o que as outras pessoas vão vivenciar passando através de uma sessão de constelação familiar. Entendi. Muito interessante essas coisas. E como você administra o curso, Sônia? Explica um pouquinho mais. Diz pra galera aí onde que é. Vamos lá. Como um presente. Olha só. Para mim é uma missão de vida. Auxiliar as pessoas no desenvolvimento pessoal dela, ajudar as pessoas a fazer o seu movimento, a esclarecer, entender, desbloquear, destravar, para que elas possam encontrar o seu potencial, se valorizar, para que elas possam estar ajudando outras pessoas e ainda transformar milhares de pessoas e ser muito bem reconhecida e valorizada por isso. Não tem preço. Eu senti um nó e uma engolidinha mais forte aqui. Ela se emociona com o trabalho. Isso é fantástico. Porque quando a gente faz com amor, a gente costuma dizer que não trabalha, né? É interessante porque a gente começou o curso agora no sábado, né? Quem tiver interesse ainda dá tempo de pegar o bonde. Olha aí, ó. E tem uma moça que ela vai estar ouvindo, a Vanessa, ela escreveu: Sônia, tu não é desse mundo. Eu falei: não, a gente não é desse mundo. Não, a gente volta. A gente está aqui por uma passagem, numa creche, mas assim, a nossa vida, a gente é muito mais do que a gente imagina, né? Então, assim, somos ela só não tá chorando porque ela é forte aqui, mas ela tá bem emocionada. Porque assim, quando fala isso, eu já vi todos os novos terapeutas lá que quando vieram trabalhar, eles estavam tão travados, tão emarados, com tanto problema, que naquela situação eu falei: você vai ser um terapeuta? Olha só. E como que eu vou ser um terapeuta se eu estou nesse estado? Essa mulher parece que, né? Então, olha só, primeiro você trabalha no individual, no novo terapeuta. No grupo a gente vai trabalhando, vai um constelando o outro. Olha. E eu estou ali fazendo esse movimento e eu acompanho cada aluno e faço individual para que eles possam ter a base, se certificar, para que eles possam entender e se desenvolver. Então, além de estar no curso, eu ainda fortaleço cada um
na sua dificuldade, no seu emaranhado, coisas que às vezes precisa fazer individual, mas tudo dentro do curso. Olha, gente, que legal. É um Você diferencial, né? trabalha no individual do terapeuta. Me parece uma grande oportunidade de desenvolver o terapeuta sistêmico, não é, Sônia? Sim. O curso ele é para desenvolver um novo terapeuta. Primeiro ele vai desenvolver olhando para o seu sistema, para o seu emaranhado, para os seus problemas, para as suas questões. E daí, ele sentindo o que ele passou, o quanto que ele estava pesado e o quanto que ele conseguiu transformar a vida dele um pouco mais leve, ele vai ajudar outras pessoas, ele vai ter muito mais facilidade de sentir o outro. E o quanto que é importante o outro também fazer uma sessão de terapia, fazer o seu movimento, porque ele vivenciou essa experiência. Nossa, que fantástico. Eu tô assim bem interessante. Eu não tinha ouvido essa parte apesar da gente conversar bastante, eu não tinha ouvido isso tudo assim. E o que eu vou acrescentar com a Jo, porque eu ouço muito o que eu falo. Então, assim, a gente fez um resumo para focar em alguns pontos, para divulgar o curso, mas, assim, é uma bênção ouvir os conhecimentos sistêmicos. Então, eu posso fazer resumo do resumo, mas sempre coisas novas para aprender. Isso aqui é só uma parte do iceberg, gente. Tem um fundo todo aí ainda que provavelmente a Sônia vai voltar ainda para explicar mais, porque é muita coisa. É resumo do resumo do resumo. Uma partezinha assim para vocês só entenderem o que é isso, esse mundo que muita gente hoje está procurando, muita gente está se curando, muita gente está assim apaixonada por isso e isso está fazendo muito bem para todos. É verdade. E por isso assim eu tô com colinha. Porque a minha mente é bombardeada com conhecimento. A gente colocou um campo aqui de constelação na água, então automaticamente a gente já vai entrando num campo de informação, né? Então, assim, isso a gente vai se beneficiando o tempo todo. Eu aprendo muito, ganho muito com cada sessão, eu estou ganhando muito. Tanto que eu me dei o certificado no curso anterior, porque eu me formei com os novos terapeutas. Olha só. Eu aprendi com cada um trabalho. Cada pessoa que trouxe o seu sistema, que se desenvolveu, que se trabalhou, eu me formei com cada movimento desse. É isso aí, Sônia. A gente vai dar uma pausa, vamos para o segundo bloco então. Acompanhem o segundo bloco com a gente, não esqueçam de curtir, seguir o canal Valor Entrevista, que chegamos a 1000 entrevistas. Já passamos de 1000 entrevistas, mas sigam lá e acompanhem. São 7 anos de trabalho do meu marido, histórias espetaculares, mais uma hoje. Até depois então. Voltamos para o segundo bloco no canal Valor Entrevista com a Sônia. Continuaremos aqui esse papo maravilhoso. Pessoal, ela trouxe umas colinhas, por quê? As informações são muitas. E como eu falei no bloco anterior, ela trouxe resumidamente uma pontinha assim do que é o trabalho dela, porque quem quiser conhecer de verdade vai ter que falar com ela. Porque a gente poderia ficar aqui o quê? Uns 2 dias falando, né, Sônia? E não ia captar tudo o que é esse mundo sistemático. Gente, é maravilhoso. Assim, quem não conhece, abre para se conhecer, pelo menos para conhecer. Eu sou de outra religião. Não existe religião na constelação. Ela acabou de dizer que não é religião. Então, assim, abrem a mente, deixem que o conhecimento traga para vocês coisas novas. Né? Não deixem o amor cegar, né? O amor cego, como ela te falou. Então, assim, abram a mente, deixem... Uma vez a mente aberta não volta mais, né? Ela só vai transmitir coisas boas e vai aprender coisas boas. Então, permitam-se conhecer o trabalho da Sônia. É maravilhoso, é excelente. Então, vamos lá, abram-se e deixam-se curar de muitas coisas. A gente acha que muitas coisas na nossa vida é doença, é corpo. Não é. Tá tudo aqui, ó. Eu fui exemplo disso. Há 3 meses atrás eu estava sobrepeso, estava jogada e eu mudei todo a minha alimentação, Sônia. Era uma casca que eu tava, eu ainda tenho muito que me curar, tenho que me posicionar no meu espaço ainda muito preciso. Mas uma das coisas que eu venci, que eu lutava muito, foi a retirada do açúcar na minha vida. Eu retirei, eu posso dizer hoje que eu tô me sentindo com 20 anos. Assim, foi extraordinário, então
Não foi fácil, nada de mudança na nossa vida é fácil. Sim. Mas se vocês se permitirem mudar, vocês vão conseguir, podem ter certeza. Vamos lá, Sônia, acrescente algo de bom aí no que eu falei. Vamos lá. E como, né, como a consteladora, todos nós somos consteladores. O meu trabalho é auxiliar as pessoas a entender isso, a lapidar, porque todos nós temos sistema familiar, todos nós temos questões familiares, todos nós temos amor cego e amor com sabedoria. Então, o meu trabalho é auxiliar as pessoas para que elas possam ser lapidadas. A Jo falando aqui dos relatos dela, e eu já entro nesse campo dela, né? Quando ela falou assim, eu parei de comer açúcar. Ela quer dizer assim, eu não vou mais aceitar migalhas de amor. Olha aí, ó. Tu não sabia, né, Jo? Não sabia. Então, olha só. Era o meu refúgio, né, Sônia? É o prazer que eu tinha em comer o doce. Por quê, né, Jo? É interessante assim, né? Porque... Só que ele me machucava. Eu sofria. É porque tu queria esse sentimento e porque tu se doa muito, tu faz muito pro outro e tu tinha muito pouco retorno. E daí, ou a compensação era o açúcar. E ela falou, chega, não quero mais migalha, eu vou cortar o mal pela raiz. O que é aqui, né? Então, assim, não tá na raiz, mas assim, a gente vai constelar, a gente já tá agendando, né, Jo? A gente vai fazer esse trabalho. E o marido dela teve a oportunidade, ele vai falar do relato também dele. Vai, com certeza, vai ter logo um vídeo dele falando sobre ele. Isso já é consequências desse trabalho. Do trabalho dele, feito nele. Por isso que tu tá aqui agora. Tá vendo? Eu ainda vou ter que agradecer ele, eu não acredito. Exatamente. Mas, gente, é isso. Então, tá explicado, né? Então, larguei o que tava de migalha e comecei a ver que realmente eu tenho merecimento. Migalha. Olha eu só. Não preciso mais de migalha. Tá vendo? Eu não sabia disso. É forte, né, João? É forte. É constelação familiar, gente. Olha aí, ó. É assim, a gente vai entendendo a causa raiz. A gente não quer mais tratar sintomas. O açúcar é o sintoma. Ela foi entender que eu precisava de amor. E quem vai me dar amor? É você, eu mesma. Uhum. O amor próprio é essencial. E eu demorei muito para enxergar. Ou não, né? Veio no tempo que eu precisava, na verdade. É um processo. Né? Porque tu vai ajudar tantas pessoas, né, João? Quantas pessoas vão dizer, mas a Jo tem tanta, uma super mãe, tem tanto trabalho de mãe, tem que fazer muito mais do que uma mãe que não tem um filho, né, especial, que precisa tanto de cuidado. E mesmo assim ela conseguiu olhar para ela e falar, eu posso olhar para mim, eu mereço, eu posso me ver um pouquinho. Olha só, é bem isso. A gente que é mãe, a gente sabe que é tudo mais difícil, a gente se doa muito. Mas tem um momento que você precisa largar certas coisas e olhar para você de verdade. E como que a gente vai cuidar do outro se a gente não está se cuidando, né, Sônia? Por um instante, mais que a gente é mãe, mais não sei o quê, mais não sei o quê, por um instante eu estou indo para o adulto, eu estou parando de esperar que alguém faça alguma coisa por mim e eu comecei a olhar para mim. Então, uma das coisas que foi é tomar atitude de falar, eu vou fazer isso, 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 a minha família toda foi, né, tua família toda foi beneficiada, eu não posso falar da minha, porque lá eles são magrinhas, eu que tenho que fazer esse processo, né, e eu entendo por quê, e fazer isso é inexplicável. O quanto que vai ter por trás desse processo de emagrecer, que não é a casca, né, Ju? Não São as feridinhas lá do coração. Lá do coração. Ô, Sônia, me fala onde atuam os terapeutas sistêmicos. Em várias áreas. Podemos encontrar a constelação familiar, a terapia sistêmicas, nas áreas de terapias integrativas, na medicina. O SUS, ele indica o trabalho alternativo à constelação familiar, nos judiciários, em pequenas causas, conflitos, na medicina, também na pedagogia sistêmica. Eu fiz essa formação, tive o privilégio também de fazer essa formação, onde que muitos professores e diretores também já buscaram esse conhecimento para poder auxiliar dentro da educação esse conhecimento sistêmico. E também em várias terapias alternativas a gente encontra a constelação familiar e os conhecimentos. Olha que legal! Na saúde eu já ouvi falar, porque a gente tem o nosso posto aqui, tinha uma consteladora aqui, que ela vinha, acho que era uma vez no mês, só que como não teve
muitas pessoas procurando, ela acabou que não vindo mais. É isso que eu falo ainda de um certo preconceito da alimentação. E também, né, assim, Sônia? aceitar, né, Jô? Porque, assim, quando a gente vai fazer uma constelação, tem que estar preparado, ou não, né? Mas a pessoa vai, porque ela não vai mais ficar olhando para os sintomas. Os sintomas, a gente é mais um sintoma. A constelação vai na causa raiz, a gente vai enxergar o que está por trás desses sintomas. E muitas pessoas, quando ela falou no posto de saúde, às vezes as pessoas não querem, porque muitas pessoas, elas realmente querem viver nessa situação de ter sintomas por motivos mais profundos que a constelação familiar traz à tona. Então, era isso aí. Explica um pouco mais sobre os resultados de constelação. Sônia, tem gente que tem medo de ver alguma coisa que aconteceu, que vem de família, do medo dos resultados. Sim, por quê? Porque tem um ganho e uma perca. Se eu fico nessa situação, existe muito ganho estando nessa situação. Por quê? Porque eu fico no infantil. Quando eu vou para o adulto, eu pago um preço por isso. Então, assim, enxergar, olhar a história, parar de julgar aquilo lá, tipo, eu parar de julgar porque lá atrás não fizeram o que eu gostaria, não foi do jeito que eu queria. Mas olhar para a minha vida aqui agora, será que eu fiz diferente? Será que eu já não causei danos e dores também para aqueles que vieram através de mim, os meus filhos, os meus netos? Então, isso é um preço que se paga, enfrentar aqui. Eu até brinco, né? Brinco não, eu comento com os meus, ou com os formandos, ou numa sessão, que a gente tem que andar com uma caixinha de band-aids, colocar um curativozinho nos dodóis que a gente causa nas pessoas. A gente tem muitas coisas que a gente não vai conseguir fazer mais nada, mas só o fato de eu sentir que eu causei danos, eu recebi de alguma maneira aqui atrás, foi dolorido, mas eu já passei esse dano para frente e agora eu reconhecer isso, me curando aqui e olhando aqui, eu vou colocando um band-aid, tentando aliviar aquilo que saiu, partiu de mim. Olha só, então é isso, né, gente? E como você se sente em auxiliar os novos terapeutas, Sônia? A constelação familiar é um trabalho realizado nas diversas áreas profissionais. O que encanta as pessoas é os resultados. É uma terapia muito breve, muito rápida. Ela é muito assertiva. A constelação mostra o que é. Agora, a pessoa aceitar o tempo que ela vai levar para fazer um movimento, colocar isso na vida dela, porque eu acabei de atender uma senhora que está fazendo o curso de 73 anos, então assim, olhar para a vida, fazer esse movimento, às vezes precisa, até foi a orientação, né? Precisa levar um tempo, precisa levar o campo fazer esse movimento, porque nada é parado nesse planeta, tudo tem um movimento. E às vezes a gente precisa começar a olhar onde que está a desarmonia, mas eu tenho a chave. Agora eu não estou mais no amor cego. Eu sei como arrumar, eu sei como organizar, mas eu preciso de um tempo para fazer isso. É o tempo do movimento sistêmico, para colocar em prática isso. Olha só, 73 anos. Está fazendo o curso pela segunda vez. Não comigo, mas fez com outra pessoa e está fazendo agora comigo. E ela fez constelação, ela abriu isso, ela quis mudar, porque quanta carga essa senhora já não trouxe, né? É só reverenciar as histórias, conhecer, entender aonde que tem os pontos fortes, aonde que a gente aprende, onde que eu ainda posso colocar um curativozinho em alguns lugares que eu olho e falo, sinto muito. Foi o que eu dei conta de fazer. Não foi perfeito, mas eu fiz, né? Então vamos lá. E como os novos, Sônia, que desejam se tornar terapeutas, podem se motivar, se sentir motivados em fazer com você o curso? O que leva eles a te buscar para fazer o curso? O que motiva eles? Sim. Para mim é um turbilhão de sentimentos a auxiliar as pessoas nesse desenvolvimento do terapeuta constelador. Por quê? Eu vou explicar. A minha missão
de auxiliar essas pessoas, levar elas aonde que eu cheguei. Com todos os professores, todos os mestres que foram me dando esse conhecimento, me dando chaves de uma maneira simples, mas é tão simples. Teve alguns alunos da outra formação e falou, meu Deus, mas eu já sabia isso, tu já tinha falado. Sim, eu sempre falei. Eu sempre falei que é muito fácil, as pessoas complicam, todo mundo é constelador. Todo mundo tem um sistema familiar. O curso serve para a gente utilizar esse conhecimento na nossa vida e a gente transbordar na vida das pessoas que a gente ama e ainda na vida de outras pessoas. E ainda ganhar com isso, ser muito bem remunerado. Por quê? Porque ela traz resultados muito maravilhosos. Olha só, gente, interessante, né, Sônia? Isso é como eu falei, é uma entrevista para durar um dia todinho, ou 2 ou 3, porque é muita informação, né, Sônia? E é difícil ser terapeuta, Sônia? Existem crenças ainda que impedem a pessoa de tomar a decisão? Sim, ainda existe. Então, assim, a vontade de vir fazer esse trabalho, de estar fazendo essa conversa, de divulgar as pessoas, é alcançar, talvez pessoas que não iriam ver através do meu Instagram ou através de mim, nem me conhece, incentivar essas pessoas a conhecerem a constelação. Porque não tem preço, não tem preço que pague, é muito barato fazer um curso de constelação familiar, é muito barato. Eu jamais imaginei um dia, quando eu conheci a constelação familiar, através da Maria Antônia, que eu fui em outra cidade conhecer, e eu jamais, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei que jamais eu iria fazer constelação familiar. Uma semana depois, eu estava fazendo o curso, eu nem me constelei, ninguém me constelou, simplesmente eu conheci. E aquilo mexeu tanto comigo que eu queria saber, tem curso, tem livro, tem alguma coisa para conhecer isso? Sim, tem um curso, está acontecendo aqui, né? Ainda era na época do jornal. Peguei o telefone para o jornal, me inscrevi. Quando eu fui fazer o curso, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que eu nem sei o que eu estou fazendo. Mas a constelação, começou a curar tanta coisa, trazer tantos segredos, revelar tantas coisas do meu sistema familiar, ressignificar a minha história, olhar para os meus pais, olhar para o meu sistema familiar. Não tem preço, é de um valor incalculável poder tomar tudo isso que é nosso por direito e ainda passar para os nossos, porque assim, chegou nas minhas netas. Então assim, a constelação atua lá na frente, não tem preço. E a gente tem que transbordar, precisa passar. E para passar, a gente tem que acender as luzinhas nas pessoas, ajudar as pessoas a terem interesse de conhecer, de poder dizer sim ou não. Eu conheci e não quero. Eu conheci e recebi as bênçãos. Eu ia muito no centro espírita, né? Que depois que eu tive o Henrique me privou um pouquinho e o Alan também. Nosso trabalho não nos permite sair muito, então eu lembro tão bem dessa cena que eu gosto de comentar. Para quem não acredita, a energia ela é muito forte entre as pessoas, tá? E você constela antes de estar no campo. Isso é incrível, assim, ó. Você entra no ambiente e tinha nos últimos dias do mês a constelação ali. E eles sorteavam uma pessoa para participar. Eu lembro de eu estar sentada de boa no meu canto. Chegou um garoto, sentou do meu lado. Eu comecei a sentir tanto ódio daquele menino que eu nunca vi ele na minha vida. Nunca tinha visto ele. Um ódio que eu disfarcei, fui lá, bebi água para ver se ele largava de mim, sentei em outro lugar, pois o guri foi lá do meu lado de novo. Eu falei, meu Deus, não pode? E aí onde foi que na constelação foi sorteada uma senhora, e essa senhora, ela tinha problema com os 2 filhos, a mais velha e o mais novo. E quem foi escolhido? A Josi e um garoto, eu como filha mais velha dela e o garoto como mais jovem. Gente, isso daí pra mim, eu não acreditava muito também, sabe? Aquilo ali pra mim foi assim, tipo que vem cá, tu não acredita, então eu vou te mostrar o que é. Aí foi onde eu entendi que eu tava com raiva dele, porque a gente trabalhou juntos como irmãos na constelação, isso foi muito, muito, muito assim, não tem como explicar, porque foi uma coisa que não foi programada, não foi escolhido por ela, eu e ele. Mas não foi programado antes. Olha, a gente vai escolher vocês para estar participando. Sim, então eu vou passar uma informação, Jô, que assim, eu não preciso estar lá no centro espírita, eu posso estar lavando a louça e sentir o campo, até a distância. E eu posso, mas o que é isso? É porque a gente entra no campo das pessoas, só que as pessoas levam para fazer cirurgia,
as pessoas tomam remédio por uma dor que não é dela, por entrar num lugar, num espaço. A gente se conecta com as pessoas. Imagina com o nosso sistema familiar. Então, a gente traz dores da nossa mãe, a gente traz dores dos nossos pais, a gente traz luto, relacionamentos que não deram certo. A gente vai trazendo isso na nossa vida. Só que o que faz a constelação? Ela faz tu lapidar para que tu entenda que essa dor não é minha e eu já vou lembrar de quem é essa dor. Ou por quê? O que eu preciso entender? A constelação, o curso de constelação ajuda a gente a lapidar. Porque muitas pessoas fazem cirurgia com dores que não são delas. E de onde que vem essa dor? Então, a constelação mostra rápido, muito rápido. Então, isso aliviaria muitas dores, muito sofrimento. Mas como alcançar todas as pessoas para que todas possam usufruir e entender que todos nós somos consteladores? Eu estou aqui oferecendo o curso para lapidar as pessoas a usufruir desse conhecimento, dessas informações, porque são leis naturais da vida, Jô. É leis naturais. E tudo gira através de energia, né, gente? Tudo é energia, tudo nós é... Nós somos energia, Exatamente. Tudo é criado por energia, né? Então, assim, para que as pessoas entendam de um jeito simples, porque às vezes tu tá em casa, tu começa a chorar, tu sente uma dor, uma tristeza, mas tu não tem motivo para sentir isso. E daí as pessoas acham que estão depressivas, as pessoas acham que... Não, aonde que veio? Onde que tu entrou no campo? Então, assim, eu preciso estar atenta. Então, o que é meu e o que é do outro. Porque às vezes o outro tem aquela dor por algum motivo. Às vezes ele sofre, cria um monte de doença, um monte de problema para ficar na vida. Porque se ele não tiver isso, ele não fica. Olha só, interessante. E então, aí... então a doença naquela vida, ela está fazendo um benefício muito grande. Porque tem médicos, tem médicos, eu sou muito grata por indicar, porque ele trata. Mas quando ele vê que a pessoa precisa de um auxílio, ele manda para fazer constelação. E ele fala que os resultados são surpreendentes. Olha só, não manda para psiquiatra nem para psicólogo, vai direto para uma terapia. Então assim, cada um vai ter a sua, né? Vai ter a sua função. Mas quando é uma coisa que eu preciso entender a causa raiz, que essa dor não é da pessoa e não adianta ficar tratando essa pessoa, ela precisa olhar para o seu sistema, ver da onde que ela está carregando, que dor é essa. Tipo assim, falta de dinheiro. Às vezes os meus pais, eles trabalhavam e não tinham dinheiro. Será que eu me permito ter dinheiro aqui? Ou será que eu me saboto a vida toda para não ficar com o dinheiro porque eu quero estar ligado no meu pai, ou porque eu tinha dó dele que ele trabalhava e não tinha dinheiro? Então, a gente precisa entender essas coisinhas, colocar a nossa vida no lugar. Então, constelação familiar é posicionamento. Como eu me posiciono perante a mim, perante a minha vida, perante os meus familiares, perante o sistema da Jô. Então, eu preciso entender que ali é um sistema, aqui é um sistema, ali é um povo, aqui é um povo. Cada um com o seu... E muito da gente, a gente quer curar o outro povo. Opa, eu quero ser maior do que aquele povo, então eu preciso entender que eu estou a serviço, mas eu tenho que respeitar aquele povo. É aquela história de... eu vejo muito hoje filhos sendo mães de... eu, mãe da minha mãe. Não tá certo, né, Sônia? Porque eu preciso ser... Quem chegou primeiro? A minha mãe. Às vezes eu nem tenho filhos e eu quero cuidar da minha mãe. Eu acho que a minha mãe não é talvez a melhor mãe. Ela não sabe cuidar dela. Mas eu nem tenho filho para falar que a minha mãe... Ela precisa de mim. Tem formas, sim, que a gente, né, precisa abraçar. Mas assim, é quando a mãe, o pai não pode falar, eles não têm mais condições, que eles enquanto que eles são dono da vida deles, que eles podem comandar a vida deles, os filhos vão viver a sua própria vida. Deixa para eles o que é deles. Eu sou filha, ela é pai, ele é mãe. Eu fiz esse posicionamento na minha família. E a gente conversava muito sobre isso, né, Eu Jô? tive que largar. Então, assim, minha mãe, ela sempre foi muito independente, ela é até hoje, nossa, assim, minha mãe, ela é uma pessoa extraordinária. Sabe por quê, Jô? Mas ela tem problema de audição e por conta disso a gente achava que tinha que estar sempre rodeando ela, né? Porque isso, porque aquilo. Só que ela ouve um pouco, ela fala, ela faz tudo, Sônia. E chegou um momento que era mais eu, nem tanto a minha irmã, né? A gente tinha que estar sempre protegendo. E um dia ela chegou e falou pra gente: me deixa um pouco sozinha.
Me larga um pouco, eu quero ir para o centro, eu quero fazer minhas coisas. Aí onde a gente viu que a gente estava atrapalhando ela. Claro, não é porque ela é minha mãe que ela está condenada a eu ter que cuidar dela, porque assim, ela é um ser humano no processo evolutivo. Nós somos seres Exatamente. humanos no processo evolutivo. Não é porque ela é a minha mãe que ela está condenada a não ter a vida própria. Não, nós estávamos privando ela disso. Daí ela mesma ficou chateada, sabe? Que doido, né, Jo? Louco, gente. É demais assim. Sônia, como você auxilia no desenvolvimento do novo constelador, Sônia? Da maneira mais simples possível. Tirando todas as crenças limitantes, fazendo uma maneira mais simples, mais fácil para as pessoas entenderem que o desenvolvimento do constelador, ele precisa olhar para ele, porque se o constelador ele não se curar, se curar quer dizer, se ele não ressignificar a sua história, se ele não fazer a sua viagem interior aqui, olhar para o seu sistema familiar, rever, ter uma nova visão, ampliar e começar a ter um amor com sabedoria aqui, ele não tem como ajudar as outras pessoas. Olha só. E como você se sente passando essas informações para os novos terapeutas sistêmicos? Agora ela vai chorar. De novo, como se sente, né, Jô? O que eu posso falar? Eu sinto com tanto amor ver as pessoas se desenvolverem da maneira que elas chegam, da maneira que elas vão. E quando elas estão ali constelando outras pessoas, eu tive experiência no último curso que a gente convida pessoas para virem fazer experiência para eles praticarem. E quando eles desciam as pessoas convidadas, eles falaram: eu amei o meu constelador é muito bom. Olha. E eu já comecei a ficar com ciúme. Olha aí, ó. Tem aquele pezinho. Então a minha missão é entregar para os novos terapeutas aquilo que eu entendi, aquilo que foi me revelado, aquilo que eu aprendi com mais de 1000 atendimentos, que foi colocado na prática, as chaves, da maneira mais simples, mais fácil, para que eles possam também transformar a vida deles e transformar a vida dos novos clientes que eles vão fazer na vida deles. Olha só, que lindo, né, gente? Isso é maravilhoso. Realmente, Sônia, parece que são muitos os ganhos em fazer essa formação com você. Explica um pouco pra gente. Quais os ganhos? A minha sensação claro que se eu pudesse, eu colocaria pessoas que vão estar vendo esse vídeo, que já foram escolhidas por mim para estar fazendo esse curso, tipo o Jô, né? Então, porque assim, a gente gostaria que todas as pessoas tivessem essa oportunidade de estar fazendo essa formação. E para mim é como se fosse... A gente não pode se apegar, né? Mas assim... Eu já, no último dia do curso, eu já estava sentindo falta deles. Porque, não, o ganho é muito grande. Teve no sábado que formou, tem uma senhora jovem, a Rose, ela se aposentou no fórum e ela tomou a decisão de fazer, mas ela disse: Sônia, eu fiquei pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E eu conheci a história dela, né, e trabalhei com ela na parte terapêutica, e quando terminou o curso no sábado, ela falou assim: muito obrigada por ter insistido que eu estivesse aqui. Portanto, né? Portanto, a gente paga tão pouco um curso de constelação, tão pouco. Quando as pessoas olham o preço, é porque ali já é um sintoma. Elas acham: não, eu não vou pagar esse curso, é muito caro, tá louca? Olha, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Por quê? Porque elas já estão se auto-sabotando. Eu jamais imaginei, quando eu fui fazer os cursos, que na época era muito mais valioso, né? Não tem tanto acesso como tem hoje, jamais eu imaginei que eu teria retorno financeiro com a constelação familiar. Jamais. Não tem preço, não tem preço. Eu digo assim que é um investimento para a tua vida, não é um gasto, não é um custo, é um investimento. Hoje, até tem pessoas, né? Até ela estava aqui fazendo entrevista, mas não vou falar o nome, porque eu não combinei antes, mas ela falou assim: quando eu falei que o valor de uma sessão era tanto, ela falou assim: meu Deus, que coisa cara, né? Para conhecer essa constelação familiar. Mas ela disse que quando ela foi pagar, ela falou... Eu estou até me sentindo envergonhada.
tanto que eu recebi pelaquilo que eu vou. É muito Eu dou recebido muito. por pouco que tu vai investir. E E é gratidão com atitude. Você tem que ter sim. a atitude de E eu fazer entrego a gratidão. muito, Jo, eu entrego muito mais do que a pessoa está trazendo. Porque a gente faz isso, né, Sônia? Você agenda, eu aqui, né? Você agenda uma massagem para relaxante. Aí, na hora da massagem, a gente acaba vendo que ela tem um machucadinho lá na perna que tá embolado. Tu vai lá e é a mesma coisa. Sim, então, terapeuta, né, gente? tu Terapeuta. vai desembolando a dor. E daí ela disse, poxa, tu mexeu lá e eu melhorei, olha só. E nem era para fazer isso. Ali Mas era você só, acaba se só um entregando sintoma, mais do que você, na Sim. verdade, recebe. Então, isso aí também é maravilhoso. E me diz, está acontecendo um curso agora, não? E como que é o investimento? Podes falar em valores ou isso é mais particular para Sim. quem procura, Sônia? Estamos iniciando uma formação que já começou agora no final de semana, mas quem tiver interesse e aceitar esse convite de estar fazendo esse curso, é para iniciantes, pessoas que nunca conheceram a constelação e para terapeutas que querem ter esse conhecimento da sistêmica para agregar, acrescentar, ser valorizado ainda na sua profissão, pelos conhecimentos que ele tem, acrescentando a constelação, os benefícios incalculáveis, né? E pessoas que têm vontade, mas não tem faculdade ou nunca trabalhou com terapia, pode fazer esse curso. Por quê? Porque ela vai se desenvolver tanto, gente, que tem alunos que começaram a atender antes de terminar o curso e tem alunos que foi prestigiar a nova turma. Ela falou que tem pessoas, ela se formou mês passado, tem pessoas esperando ela começar a atender, que querem ser atendida por ela. Olha só. Daí ela mandou foto, que agora ela colocou, ela vai estar sabendo quem é, ela fez o adesivo para colocar na porta, me mandou mostrando, olha, Sônia, o que tu acha? Eu falei, maravilhoso, né? Então, assim, depois daquele dia que caiu a ficha dela, gente, tem gente esperando para mim constelar e eu ainda não tô... Ela tá com a sala pronta, tudo prontinho, mas, assim, os clientes estão esperando. Tá vendo, gente? Ô, Sônia, e como você passa as informações, assim, de horários, de dias de curso, quando vai iniciar? Sim, a Jo perguntou em questão financeira, o investimento Isso, é muito também. barato, eu facilito de todas as maneiras, é só entrar em contato pelo WhatsApp, o Alan vai colocar depois o número, WhatsApp. tudo, Instagram. O Instagram também. E eu tenho PDF de informações que fala sobre o curso, as informações, os dias. E também um especial desse curso, que quando eu fui fazer formação, eu fiz uma formação de cada. E nesse curso eu dou 3 cursos em um. É constelação na água, que é com os bonecos, vai aprender a constelar com os bonecos, uma maneira de oferecer o seu trabalho, vai trabalhar com os bonecos na mesa e vai trabalhar com grupos de pessoas. Então, são 3 formações em uma. E com o preço de É um investimento, gente. Incalculável o valor de fazer uma formação, porque se fizer só para si, já ganhou muito. Ainda se transbordar e auxiliar outras pessoas, não tem preço. É verdade, olha só, é o que eu acabei de falar, gratitude. Verdade. Né? Isso quando a gente se entrega mais do que recebe, é claro que tem limites, né, para isso também, não é só se entregar, a gente precisa também se cuidar e ter um retorno, mas o bem que você faz ao outro, ele retorna em bem também. Isso muitas vezes não quer nem dizer questão financeira, porque eu acredito, Sônia, que nessa tua trajetória de terapeuta, tu deve ter feito muita coisa sem custo nenhum, ou não foi assim contigo também? Muito, João. Mas assim, 2 coisas. A gente aprende a respeitar que no infantil, assim, por mim, eu faria de graça, mas eu aprendi que eu tenho que respeitar a pessoa. Por quê? Porque se ela não valoriza o sistema dela, se ela está emaranhado, como que ela vai valorizar um processo de cura? Então, assim, a gente precisa deixar a pessoa fazer um movimento. Às vezes ela precisa fazer alguma coisa, fazer um movimento para o adulto, porque quem faz de graça não faz nada na vida. Olha aí, ó. Fica um exemplo para a gente que está no início também do nosso projeto, né? E que às vezes você tem que pôr um valor para poder a pessoa dar o valor no que tem o valor. Por quê? Porque tu dá oportunidade. É a mesma coisa. Eu já atendi pessoas que estavam no fim, assim, né? Doenças terminais. E eu falei, meu Deus, como que eu vou atender uma pessoa? Como eu vou falar a verdade para ela?
porque a constelação traz a verdade, né, do histórico da vida dela. Mas eu imagino que eu sou só um instrumento. Eu não sei o que eu iria acessar através da constelação. E eu não olhei a doença, não vi os sintomas ali. Eu vi só um homem, filho de Deus, meu irmão, perfeito, e que tudo aquilo ali era uma manifestação de sintomas que ele estava emaranhado. Quando ele saiu dali, a irmã dele, que era de Belo Horizonte, que deu essa constelação para ele, não sei se ele pagou, mas ela que contatou, ela disse, ele amou e ele quer fazer de novo. Olha só. Então é isso, né, Sônia? É muito, valores, né? Não só financeiro, mas valores de verdade, né? Porque isso é o que move. E, Sônia, qual foi o seu desejo com a nossa conversa? Para mim, né, Jo, a gente, quando eu vi a Jo fazendo a entrevista, esse sorriso da Jo, aí ela foi outra consteladora que teve aqui, né, Jo? Não, foi a Jéssica da Barriga Charmosa. Ah, tá, eu pensei que até tinha sido assim, porque eu vi... eu só vi a Jo, eu só vi o sorriso dela, eu falei, eu quero estar com a Jo, sem o esposo desse homem. Ele fica meio assim, até eu comentei, né, que eu não quero usar muito a minha imagem, mas é uma coisa que é nossa, então... Não, mas né? Jo, eu falei que eu fiquei com... Meu filho brincou, Sônia, assim, papai, você agora vai depilar e a mamãe entrevistar? Ele comentou isso, Sônia. Eu até vou encerrar aqui, mas assim, é incrível, né? É incrível, assim, o quanto que a gente sente essa energia, essa troca, né, João? A gente se identificou muito, né? Já faz um tempo, né, que a gente se conhece, muito, né? Bem legal isso. Ô, Sônia, e convida as pessoas, então, a participarem do teu curso, o endereço, chama esse povo aí para mudar essa vida, porque, assim, gente, isso é uma parte do que é a constelação, do que é o trabalho dela. Tem muito mais, quem quiser conhecer. Sim. Não precisa, eu acho que a Sônia pode explicar sem ter custo também, como que funciona. Sempre. Contratem ela, né? Então, fica à vontade, Sônia passa endereço pro pessoal. Então, assim, eu sempre passo informação, as pessoas entram em contato pelo WhatsApp, ali eu explico, pergunto o que a pessoa, às vezes pergunto, às vezes não. Se as pessoas querem ter interesse, tem o Instagram, que eu aposto sempre informações, e através da constelação familiar, a gente pode fazer grandes mudanças na vida. E ainda, fazendo uma formação terapêutica, se transformando, se desenvolvendo como constelador, venha fazer parte desses milhares de consteladores, muito mais, né? De pessoas que estão transformando a sua própria vida e estão transbordando, auxiliando outras pessoas também a conhecerem, tornar-se um ponto de luz. Quem já fez constelação comigo ou com outras pessoas e que vai ser um ponto de luz, faz um comentário, né, no Instagram, né, Jô? Vão lá. Depois que verem esse vídeo, se tiverem esse chamado, faça um comentário. Eu conheci, sim, a constelação, como foi? Por quê? Porque às vezes o seu nome, falando, essa pessoa fez constelação, vai incentivar outras pessoas a falar, eu conheço essa pessoa, eu sei da integridade dela, eu sei da índole dela. Isso vai certificar que a outra pessoa tem a oportunidade de conhecer a constelação. Por quê? Porque a constelação vai beneficiar muitas pessoas. Se a gente for um ponto de luz na vida de alguém, não tem preço. Imagina se a gente ajudar muitas pessoas. E o que eu antes queria falar para a Jo, o universo fala assim, olha lá a espertinha da Jo, ela está ajudando um monte de gente. Manda lá resolver um monte de problema dela, porque o universo, ele nos entrega muito mais do que a gente pode fazer. Eu entendi isso, que eu estou me preparando para alguma coisa muito grande, então eu precisei me cuidar para isso, né? Porque a gente tem que estar bem também para cuidar das pessoas, né, Sônia? Não adianta você não estar bem. Então, assim, e aos pouquinhos eu vou me posicionando, não vou posicionar as pessoas da minha família, eu vou encontrar o meu lugar, porque se eu estava perdido, se eu não estava assumindo o meu lugar, quem estava assumindo o meu lugar? Então, se esse lugar aqui, que é meu marido tá, eu vou falar, dá licença, esse lugar aqui é meu. Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a empresária, eu sou a mulher, porque eu quero, esse lugar é meu. Então, a filha desse povo, a descendente desse povo, eu vou buscando o meu lugar de posicionamento para a vida. Eu não vou falando onde que o outro tem que ir. Se ele está ocupando o meu lugar, dá licença, porque esse lugar aqui é meu. E é por direito divino. Ninguém vai pegar esse lugar. E eu começo a ter uma força que daí as pessoas não vão mais reconhecer a gente. A gente muda, gente. Sônia,
Quero te agradecer, tá, por estar aqui com a gente hoje. O canal Valor Entrevista fica muito feliz de contar essa história também tua, que você já participou, né, de uma entrevista, mas hoje com cursos, com coisas novas, é tão bom a gente conhecer as pessoas e ver que elas ainda, além de tudo, ainda estão entregando mais ainda, que a Sônia está entregando um trabalho hoje, formando pessoas a fazerem o bem do trabalho que faz o dela. Então, Antes era a constelação, agora é o curso, né, Jo? Então, gente, olha isso, né? Antes ela constelava, hoje ela está passando as informações que ela sabe para as pessoas, porque afinal de contas, a gente vai embora um dia daqui e o que vai ficar aqui é o nosso legado, né? E se a gente não passar para frente o que a gente aprendeu e o que a gente sabe, vai morrer com a gente. E que graça tem? E os mestres falam que a gente aprende ensinando. Então, assim, não tem preço. Por mim, eu daria curso, constelação. Eu vesti. Eu não falo que eu sou uma consteladora, eu sou constelação familiar. Olha aí, Sônia, brigadão então. Fiquem com Deus, canal Valor Entrevistas. Não esqueçam 1000 entrevistas. Beijão!